A nossa espécie optou por viver em grupo. Se você tem que viver em grupo, você tem que estar em sintonia com os outros indivíduos do grupo. Você pega, por exemplo, uma experiência interessante que fizeram observar, se vocês já viram, aquela revoada de pássaros. De repente tem milhares de pássaros voando, formando aquelas nuvens no ar e tal, e você fica perguntando como é que os caras não batem um no outro. Né? Os caras voam para lá, voam para cá, estudar que raios que os caras estão fazendo. Bom, primeiro que resolveram viver em grupo, por um motivo simples, né? A possibilidade de você, indivíduo, sobreviver é maior, porque você está num grupo, então qualquer predador que vier vai ter uma dificuldade maior de te pegar do que se estiver sozinho. Sozinho você presa fácil. Se está num grupo, complica um pouco para o predador conseguir ver como é que vai pegar quem. Dependendo do grupo, dependendo do tipo de animal, tem uns que até uma sacanagem, que é o seguinte, eles fazem uma hierarquia dentro do grupo, de modo que eles deixam para fora aqueles que vão, aceitos pelo grupo, ser abatidos. Isso é meio que, você diz que é sacanagem? Não é sacanagem, é uma estratégia de sobrevivência do grupo. Então, toda espécie que vive em grupo espera sobreviver individualmente, ficando em grupo. A validação nada mais é do que você fazer parte do grupo. Se você estiver fora do grupo, a chance de sair para o espaço é bem maior. Então seria legal viver em grupo. Daí a gente tem que fazer algumas coisas para poder viver em grupo. Como já falamos, essa história de começar a viver em grupo começa exatamente com papai e mamãe, que são os primeiros referenciais que a gente tem. Por que são os primeiros? Porque o nosso cérebro, pequenininho e tal, não consegue enxergar mais do que 3, 4 metros. Então não dá para você imaginar uma sociedade. Criança de 1 ano, 2, não tem a menor ideia do que seja uma sociedade. Um país, então, é ficção científica. Para o cara, o que existe é coisa próxima. Com o desenvolvimento do nosso cérebro, vai crescendo, vai ficando um hardware mais sofisticado, aí você consegue entender que existem professores, que existe a turma da rua, que existe aquela cidade, e assim sucessivamente. Mas o pertencimento é você fazer parte. Para isso, tem as regras do grupo. Dependendo da sociedade que você está, dependendo do momento histórico da sociedade que você está, tem regras que têm que ser obedecidas para você pertencer ao grupo. Tem sociedades que, por exemplo, a moça tem que andar com uma roupa inteirinha de cima e embaixo, 2 buraquinhos para poder pelo menos olhar. Isso é aceitável. Se você não fizer isso, você não tem pertencimento. Em outras sociedades, é o contrário. Mas isso é uma questão de algum tipo de acerto social, uma regra social, e você vai se adequar ou não. O problema é que sempre vai estar em conflito entre os seus desejos e o desejo da sociedade, do grupo maior. Aí é que a coisa bagunça. O Freud falava que se você tentar satisfazer os seus desejos e da sociedade, aí você pira. E pira mesmo. Porque não bate uma coisa com a outra. A minha visão que eu tenho das coisas é única e exclusivamente minha. A visão que a sociedade tem é ela que fez um consenso e criou leis. Podem não ser leis colocadas num código determinado, mas são leis difundidas, toleradas e conhecidas por todos. E aí você tem o tal do pertencimento, que você pertence ao grupo. Tem gente, dependendo da personalidade que você tenha, é mais fácil ou mais difícil você pertencer ao grupo. E a personalidade não tem nada a ver com escolha. Às vezes, geneticamente, você é introvertido. Ou você é extrovertido. Um extrovertido é mais fácil. Ele tem a sensação de pertencimento, embora ele possa ser rotulado como superficial pelo grupo. O introvertido tem mais dificuldade de se entrosar nesse grupo, mas ele pode ser visto como uma coisa mais consistente. Então acaba sendo, de uma certa forma, ter o seu lugar na sociedade, que é o grupo, o pertencimento.
E tem um outro psiquiatra que tem uma ideia muito legal também, que é um meio termo entre os dois, em que você não é nem introvertido nem extrovertido. Você tem algumas qualidades que você está no grupo, mas não se sente pertencendo ao grupo, embora interaja com o grupo. É interessante esse porque é uma visão mais crítica, é uma personalidade que tem uma visão mais crítica. Ou seja, o pertencimento não está imputando a você alguma qualidade sua. O conflito que existe é entre as suas características de personalidade e aquela, vamos dizer, personalidade que o grupo espera. Entende? É simplesmente esse jogo que acaba existindo, que pode ser mais difícil para alguns e mais fácil para outros. É só isso, nada mais específico. Tem gente que quer adotar para si a personalidade do grupo. O problema é que você vai estar deixando de lado uma necessidade sua de satisfazer a si próprio e a sua própria identidade. No começo pode ser até interessante, você acha engraçado, legal, bacana, estou sendo aceito, um monte de likes e tal, mas na verdade você está postergando o conhecer a si próprio e usar de si mesmo e ter prazer consigo próprio. O legal mesmo nessa história de pertencimento é quando você sabe quem você é e está pouco se lixando do que o outro está pensando. Percebe? Quando você faz uma faculdade, por exemplo, um exemplo, eu não sou parâmetro para ninguém, mas vamos lá. Quando você faz a tal da faculdade de medicina, que é uma coisa que socialmente, nossa, o cara é médico, como se fosse um deus, alguma coisa. Você até acaba ficando com essa ideia quando você acaba recebendo o diploma que é o porte de arma, né? Porque até então você não é médico, você tem só um porte de arma. Você vai ser médico depois de uns 10 anos e olhe lá, se você tiver a experiência, senão você não é médico. Você é um teórico que leu muito coisa, sabe de cima e embaixo, rodapé de livro, mas não sabe patavina de medicina, porque medicina é contato. É o contato com o outro humano, é empatia, é sofrer a dor do outro, senão não vai. Aí você virou o raio do médico, bacaninha. No começo, você até quando acerta um diagnóstico melhor no paciente, você pode se achar valorizado, incrível, tal. Quando você recebe uma crítica, no começo você é informado, aquilo te desaba. Quando você recebe um elogio, aquilo te joga para cima. Essa instabilidade é por uma falta de conhecimento do seu próprio limite. Quando você conhece você com todas as suas qualidades e todos os seus limites, aí, meu amigo, se eu estiver no consultório, o paciente fala, doutor, o senhor é incrível, impressionante e tal, entra por aqui, sai por aqui. Doutor, você é uma besta, idiota, imbecil. Entra por aqui, sai por aqui. Porque é a visão dele. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu não sei, eu fico na dúvida. Percebe? Esse ficar na dúvida é porque você não tem a sua própria identidade. Então, você fica na dúvida se está pertencendo ou não. Então eu preciso tirar mais um título, preciso fazer mais um curso, preciso pôr mais um diploma na parede. Enquanto estiver nessa fase, querido, você nem sabe quem você é. Depois que você consolidou várias visões, percebeu todos os seus erros, que com eles você aprende, e todos os seus acertos, que você ou deu sorte ou você entendeu o mesmo problema, aí você começa a saber o que você consegue e o que você não consegue fazer. Aí é legal, porque aí você transita com mais tranquilidade, você está pouco preocupado em ser reconhecido ou não, entende? Não é muito importante mais. O importante é você poder estar dentro de um grupo, aí é meio ortovertido, a definição que um dia eu explico direito o que é esse ortovertido aí. É você poder estar num grupo sem necessariamente ser contaminado pelos germes do grupo. Você consegue viver em grupo, vive muito bem, tá? Mas não é contaminado no delírio do grupo. E todos estão se jogando pelo precipício, você pode falar, bom, não seria uma ideia muito inteligente. Então acho que eu vou ficar quieto aqui mesmo e deixo os caras se jogarem. Ou então é legal se jogar no precipício, então acho que é uma boa ideia, eu vou junto. Mas pelo menos eu tenho a crítica. A hora que eu tenho a autocrítica, é o mais tranquilizador. Porque até aqui eu vou. Uma coisa que é genial, bicho.
os primeiros pacientes, ele tinha passado por 3 professores meus. 3 professores. Estava com 5, 6 anos de formado. Aí o cara veio para mim, depois de passar por 3 professores, o professor mandou ele para mim. Eu falei, meu Deus. O cara me entra, 4 professores não deu certo. Me entra com um pacote de exame desse tamanho. Sentou na minha frente e começou. No final ele virou, doutor, o que eu tenho? Eu olhei para a cara dele, não sei. O senhor não sabe? Não, não sei. Ai, que alívio, doutor, é o primeiro que me fala isso. Eu falei, então foi assim, vamos começar do começo, vamos devagarzinho, vamos tentar entender, vamos pensar, vamos ver e tal. Porque normalmente ele vai buscando uma resposta e se o outro não tiver muita firmeza naquilo que ele faz, ele vai desesperadamente querer dar uma resposta. Nada mais certo que você falar não sei quando você não sabe. Isso dá um alívio para o outro que fala, pô, legal. Do que dar uma resposta querendo agradar e não resolvendo, porque você não sabe. Então nada mais fala, não sei. Até aqui eu sei. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu não sei. Simples. E se não sei, vou estudar. Simples. Estudo, tenho cabeça ainda, não tem. Então, livro, conheço bons livros, ótimo. Minha faculdade me ensinou a procurar bons livros, vou procurar os bons livros. Eu sei como pesquisar, buscar um paper, buscar um book que interessa, vou atrás. Aí eu consigo resolver. Ou chego perto. Percebe? Então, o pertencimento, dependendo da faixa etária, a gente se joga feito um louco em cima do pertencimento, do desespero de pertencer a um grupo. Então acaba fazendo um monte de coisas que às vezes são contrárias à sua natureza. Este que é o problema, respeite a sua natureza. Não vá contra a sua natureza nunca. Mas para isso você precisa conhecê-la. Mas esse senso de reconhecimento, pertencimento, de validação, de certa forma, ele é um impulsionador, porque faz com que você faça algumas coisas de maneira não necessariamente o ideal, mas faz você se mexer justamente porque você quer ser reconhecido. Isso acaba sendo mais positivo ou mais negativo? Então, se você buscar reconhecimento, é porque você está pedindo para alguém dizer quem você é. Pô, mas se alguém tiver que dizer quem eu sou criança. Se eu for maduro, se eu for passei por experiência na vida, não aprendi nada. Pô. Se eu passei e aprendi alguma coisa, eu não preciso que alguém me diga, eu sei. Percebe? É diferente. Então eu não tenho que ficar esperando a aprovação do outro, porque eu já sei. Se eu já sei com a experiência, o que mais eu posso querer? Pode ser que a minha visão daquela experiência que eu tive não seja completa. Ainda reconheço que pode não ser. Se alguém pode me dar uma dica, legal. Mas agora, ficar esperando que o outro diga para mim quem eu sou, isso é muito infantil. Nessa idade é um absurdo fazer uma coisa dessa. Quando, dependendo da sua faixa etária, você até espera que isso aconteça. Você fica doido para acontecer isso. Mas dependendo, depois que você vai crescendo, seu cérebro vai crescendo, sua experiência vai te enriquecendo de vivência, você começa a chegar um pouquinho mais perto da realidade, você começa a ver as coisas como realmente elas são, aí não tem muito sentido ficar esperando que o outro diga quem eu sou, pô. Não tem muita lógica isso, percebe? Não tem muito sentido. E você fica mais livre, porque você começa a viver você, ver chegar mais perto das realidades, conhecer melhor o outro, entende? Do que esse burburinho do grupo. Aí é que é interessante tomar muito cuidado com essa história da sedução do grupo, sabe? Da nossa necessidade de ter pertencimento. Calma, todo mundo é importante de alguma forma. O legal é ter a diversidade. A diversidade ensina. Cada paciente que eu atendo, eu aprendo. O que eu não tinha visto no outro, eu vejo naquele. Percebe? Último ano de faculdade, pronto-socorro, monte de aluno. 3, 4 professores acompanhavam a gente, porque largar os alunos lá é sacanagem com a população. Então, 3, 4 professores junto com a gente, bacaninha. E tinha um professor, que era um professor de cirurgia torácica, reconhecido na América do Sul inteiro como um ótimo cirurgião.
e que estava de plantão. E a gente olhava para ele, um dia chegamos para ele, mestre, com todo respeito, o senhor é uma sumidade, um gênio, espetáculo, divino, reconhecido, cacete, um monte de diploma, esquimbal. Que raio que o senhor fica de noite inteira com a gente nesse pronto-socorro vagabundo? Ele falou, meus filhos, vocês estão aqui. Vocês conhecem no máximo 10% do que entrar. Eu conheço 99%. Mas tem 1% que eu não conheço. E eu vou aprender hoje. Percebe? Isso é que é bonito. Esse 1% é que motiva a gente a continuar vivo. Tem alguma coisinha que ainda não sei. Então essa curiosidade, essa vontade de querer saber mais, sabe, depurar melhor, observar melhor, é diferente do que vir uma receita pronta, ó, faça assim, vista essa roupa, faça isso, pense desse jeito e pronto, será feliz. Tá louco? Isso é criança que aceita um negócio desse. Você tem que ir atrás daquele 1% que você não conhece. Isso é que dá essa curiosidade, essa vontade de continuar vivo, de conhecer cada vez mais coisas. Percebe? Esse é o tesão pela vida. É isso. É buscar isso. E não o contrário, né? Alguém dizer quem você é. Ah, por favor, chega na infância. E acaba sendo realmente bem o contrário, né? Porque você reconhecer que você não sabe é bem oposto de você ter a necessidade de validação, né? Porque às vezes você não quer dizer que você não sabe aquilo, porque como a pessoa ela vai me desvalorizar justamente porque eu estou reconhecendo que eu não sei. É só se eu achar que eu sou um Deus narcísico, perfeito, que sabe tudo, que sabe o valor de X, só se eu for louco, né? Só se eu for completamente louco de pedra. Com os nossos cérebros do jeito que ele é montado. Com os receptores, receptor é ouvido, olho e tal, os receptores que a gente tem e com a forma que o nosso cérebro trabalha, dizer que conhece a realidade é muita megalomania. É muita megalomania. Nós estamos numa espaçonavezinha que é o cérebro, que tem algumas informações, não todas. Ah, mas tem um cometa aqui, e o cometa que está aqui atrás que você não enxerga, anta, que de repente pega a sua nave, né? Que tal virar a cabecinha? Percebe? Então é muita megalomania achar que você sabe tudo. Pô, e não é demérito nenhum você descobrir que você não sabe tudo. Não é demérito nenhum você chegar e falar, não sei isso, sou fraco naquilo, não consigo fazer isso, consigo fazer isso, aquilo. Não, pronto, e daí? Qual o problema? Por isso que a diversidade eu acho um troço muito legal. Faz de conta que estamos na pré-história. Vamos sair para uma caçada, vamos. Eu e mais 3 caras lá, 3 caras. Eu sou muito bom de ficar olhando com detalhe para saber a hora que o bicho vai estar num lugar que ele pode ser encurralado. Só que eu sou meio fraquinho, não consigo correr muito e tal. O que adianta eu saber que o bicho ali, tá vendo? Agora é a hora de pegar o cara. Mas eu sou fraco, não corro muito e tal. Do lado tem um cara que é uma anta. O cara é um fortão, um monstro, carrega até pedra. Mas também não enxerga nada, não sabe a hora de pegar nem nada. Tem outro que corre feito um tarado. Esse aí você fala, pega, pum, o cara vai que nem uma flecha. Vamos 3 caçar juntos. Só que aí a gente faz uma coisa. Eu olho e falo, fica quieto, todo mundo quieto. Fortão, tô vendo que o cara agora tá num local lá bacana que dá para pegar ele. Pega esse monte de arma pesada e dá pro maluco que corre feito um doido lá. Deu pro maluco que corre feito um doido. Maluco, é agora. O cara vai que nem uma flecha e pega. Pronto. Sozinho, nenhum de nós consegue. Juntos, com características diferentes, aí nós conseguimos trazer uma caça para casa. Isto é que é o legal da diversidade. Então não existe verdade. Esta é a melhor ideologia, esta é a melhor ciência, este é o melhor conhecimento. Tá louco. A diversidade. Tem medicinas desde o começo da humanidade. Cada uma fala uma besteira, cada uma acerta. Então vamos pegar as coisas certas. Junta o grupo. Junta o grupo e pronto, acabou. A gente consegue ter um consenso, percebe? Aí começa a ficar legal essa história de diversidade dentro do coletivo. Agora, não me vai cair numa de querer receita de bolo para você ser alguém na vida. Que isso só no jardim da infância, né?